Olá pessoal, tudo bem? Para o nosso terceiro vídeo no canal, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre uma das primeiras obras que a gente fez no escritório. A gente fez ela de ponta a ponta. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre ela nesse vídeo é sobre fachadas. Bom, para vocês entenderem um pouquinho, a loja era um espaço bem amplo, eram cerca de 500 metros quadrados construídos no total, onde era uma loja inteira e foi fragmentada para dois espaços diferentes, porque a família constava já no mercado bem consolidado, na cidade. Ela fica aqui na cidade americana e a gente vai mostrar para vocês algumas imagens de como ela era antes. Bom, quando a gente começou esse projeto, a loja já tinha mais ou menos 20 anos, ou seja, a construção tinha 20 anos, então ela tinha muitas características antigas. De certa forma, a pintura era amarelada com textura, era utilizado bastante os bay windows, mas que não dava a amplitude que o cliente necessitava, porque antes era uma loja de material artístico, que não precisava ter uma vitrine muito exuberante, e há 20 anos atrás, essa bay window se utiliza bastante. Além de tinha uma corte na fachada de 2 tonalidades, metade era amarelo, metade era avermelhado. Então, na verdade, a ideia do cliente era o seguinte, que mudasse completamente a fachada, que essa fachada se tornasse tão atrativa que o cliente, mesmo não conhecendo o que a loja vende, mesmo passando na rua, se interessasse para entrar nesta loja. Então isso foi um ponto de início para ser algo totalmente desconstruído, principalmente porque o que eles venderiam? Quadros, diferentes tipos de arte. Então que essa arte transcendesse um pouco da fachada e fosse tão convidativa que trouxessem as pessoas para dentro. E nisso a gente pensou numa possibilidade de 3D na fachada, onde a gente traz essa volumetria para o espaço de calçada, de rua, onde ele chama ainda mais a atenção do pedestre, das pessoas de carro que vão passando e descobrindo esse novo local como um todo. E isso ajuda também a valorizar as obras que são expostas nessas vitrines. Lembrando, pessoal, que era uma fachada de 3 andares, então a gente tinha 3 pavimentos de loja para estruturar e cada pavimento funcionaria de formas diferentes. A ideia também era trazer um pouco do tridimensionamento da fachada. Por quê? Porque ela era uma fachada completamente enrijecida, um bloco basicamente que tinha algumas janelas. Então a ideia que o cliente nos deu e que ele abriu as portas foi: quero algo que realmente mude completamente de quem está passando, mas que tenha algo saindo, algo entrando, essa movimentação de fachada que tanto se utiliza hoje e que naquela época não se utilizava. E ajudando nessa tridimensião da fachada como um todo, foi pensado também um espaço onde ele pudesse expor a arte como um todo. Além de venda de quadros e tudo mais, é uma galeria, onde ele expõe diferentes tipos de artes, de trabalho e tudo mais. Então foi pensado num grande painel na fachada, onde cada ano, entra ano, sai ano, os artistas vão se revezando para que façam então a exposição do seu trabalho. E isso ajuda a valorizar com cores e tudo mais a fachada como um todo. Porque vamos lembrar que, na verdade, eles querem propagar a arte, independente de como ela seja. Então, é valorizar aquele artista que não é tão conhecido. Aquela fachada que vocês verem, por exemplo, em São Paulo, que Cobra, entre outros artistas fazem, que são maravilhosos, dá essa abertura para outros artistas mostrarem seu trabalho. Então, por isso, essa rotatividade. Lógico, a gente também fica com o coração na mão, vendo uma sendo apagada por outro artista, mas faz parte da renovação da fachada. Então, ela está sempre em constante mudança, o que é muito importante para esse tipo de negócio e fachada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais que a gente utilizou nessa fachada, que são bem diferentes e a gente concorda com vocês. Bom, a gente começou com o Breeze, que é o super bruto, rústico, bem pesado, mas que deixasse, como a gente tornou ele leve, deixando ele levemente desencostado e angulado, Então você percebe que ele está tombado para frente. Então tem esse efeito tridimensional da fachada que o cliente queria. Fora que o terceiro pavimento é um escritório, então além de ajudar na iluminação geral e também deixasse o ambiente mais aconchegante. Além de tudo isso, foi pensado o Breeze para que ele possa ter um pouco mais de privacidade. Para vocês entenderem o layout, são 2 andares de galeria de arte e o terceiro é um escritório. E como no entorno tem alguns prédios um pouco mais altos, a gente pensou nessa questão de privacidade com os Breezes horizontais, que ajudam nessa quesito e também na parte de iluminação. Ele deixa uma iluminação indireta, mas não permite que o sol entre tanto no escritório, que são janelas bem amplas, depois a gente vai mostrar.
E o revestimento da fachada que chama tanto atenção, tem muita gente, aliás, que vem na loja e pergunta, gente, qual é o revestimento dessa fachada? Parece um metal corroído, então, ele é um cortem, tá? Da Eliane, ele é super bonito, porque a ideia era trazer um pouco desse ambiente pesado, rústico, que fosse um efeito visual, não de tridimensionamento de um efeito, por exemplo, de um revestimento 3D, mas que ele tivesse nuances de tonalidades diferentes. Então traz esse brise de ferro pesado e traz essa parte do cortem que é pesada também, mas ela tem suavidade de tonalidades, então que muda bastante. Não fica um efeito enrijecido de coloração, nem de textura, fica um efeito visual, que ajuda muito, muito no efeito visual bruto e contraste com a fachada, que é a parte do elemento que os artistas vêm pintar. Então deixa um evento rústico, pesado, porém suaviza com a tonalidade do pessoal que vem pintar. Então muda muito. Exato. E também pensando nessa mescla, que é um dos pontos altos dessa fachada como um todo, a gente tem ali portas de madeira retorcidas, né, com alguns ferros retorcidos para fazer o gradil, trazendo um pouco mais dessa característica, entre aspas, mais delicada, né, um trabalho mais artesanal, que ajuda também tudo isso a se unir junto com a iluminação. Foi pensada uma iluminação direta para as vitrines, onde a gente pudesse iluminar as obras de arte realmente, e depois foi pensado um estudo junto com o paisagismo para que possa ter uma iluminação também na parte de escadaria e toda a parte de acessos. Bom, e lembra que antes a gente falou que a loja era ocupada por um espaço de uma única loja? Era a Quadrum. Agora ela divide espaço pela parte atualizada, que é essa parte da esquina, que ocupa então a entrada principal e leva essa montagem, esse painel do Ismania, que vai ser atualizado periodicamente.